Então, nós vamos dar continuidade no estudo do capítulo 6, intitulado Amparo Fraternal. É o livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo André Luiz, intitulado No Mundo Maior. Então, nós estamos fazendo hoje a segunda parte desse capítulo. Quem, por acaso, não estudou a primeira parte, não acompanhou, pode voltar aqui no feed, né, nas notícias ali, pode dar uma olhadinha depois de terminar esse estudo aqui, pode olhar o estudo que nós fizemos a semana passada, e aí a gente vai fazer mais 2 semanas, essa e mais 2 semanas, para a gente concluir o estudo. Você pode dar uma resumidinha no que a gente falou semana passada, André? Então, semana passada a gente acompanhou, né, o início dessa história aí, né, a Cipriana vem cuidando de várias histórias diferentes. Essa história é do Amparo Fraternal, capítulo 6, onde ela pede auxílio, né, para que o Calderaro e o André Luiz acompanhem esse trio, digamos assim, né? A Julieta, a Cândida, que é a mãe, né? Que se encontra adoecida no hospital, a Julieta, que é a filha, que se encontra, assim, muito sozinha, né? E o Paulinho. A gente acompanhou a conversa entre a Cândida e a Julieta, onde a Cândida orienta a filha, porque ela sabe que ela está se despedindo do plano físico. Então, ela quer trazer as orientações mais importantes para a Julieta. É uma coisa que ela acaba que ainda está aprendendo, ela aqui no plano físico, é essa preocupação que ela tem com a filha e com a orientação que ela precisa deixar para a filha, né? Ela já vinha orientando, mas ela sente ali que a Julieta está com alguma dificuldade, que a Julieta está com algum problema, que ela não está conseguindo passar isso para a mãe. A mãe sente isso e se preocupa e faz muitas preces para que a espiritualidade maior, né, ampare a Julieta nesse momento que ela está passando, que ela está vivendo. Então, a gente acompanhou esse diálogo entre as duas e nós fizemos um estudo desse diálogo das duas. Reiterando, né, quem não teve oportunidade, estuda lá com a gente, lá, cada frase praticamente da Dona Cândida para a Julieta é uma palestra, são orientações muito boas. É uma aula bem interessante. Aí a Julieta sai do hospital, né? Fim da conversa, Julieta sai do hospital, e então Calderaro e André Luiz acompanham Julieta para onde que ela vai, que é agora que nós vamos ficar sabendo o que está acontecendo de fato com a Julieta, né? Então vamos ler aqui. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes, por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos da agulha, em que a menina se revelou, de pronto, excelente profissional. Mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação, que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha, duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram cautelosos, apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis.
A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu às portas e todas as portas permaneceram seladas, incapaz de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza. Com a genitora que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Vamos dar uma pausa? Pode resumir para a gente, que a gente leu até agora, amor? Então, a gente vê aí a situação da mãe, né, da Cândida, né, como foi a vida, né, ela se enviou cedo, né, teve dificuldades financeiras grandes, teve 3 filhos, né, já tinham 3 filhos, né, do qual 2 meninos acabaram abandonando as 2 para busca de oportunidades e tal, em cidades maiores, mas esquecendo, né, do compromisso com a mãe e com a irmã mais nova, né. Ficaram, então, as 2, onde a Cândida trabalhou muito, acabou se adoentando, e mesmo antes dela se adoecer, ela ensinou a Julieta uma profissão. Julieta foi bem até na profissão, porém, a gente vê aí que a profissão que a Julieta tinha era um dinheiro pequeno, ela passava de condição financeira difícil após vários tratamentos de saúde que a mãe teve que fazer, né? No início, até que o dinheiro dava. Com isso, a Julieta acabou pedindo auxílio, né? Pedindo ajuda para vários parentes, para vários amigos, para várias pessoas, mas não conseguiu ajuda, né? Não conseguiu o auxílio e acabou, então, se desviando do caminho reto que a mãe orientou ela, né? E agora a gente vê aí ela angustiada aí com essa situação, né? Que ela acabou indo para uma casa de diversões, né, que não era um trabalho que a mãe orientava ela e orientou ela a seguir, né? A gente também pode pensar nessa passagem aí que a gente está lendo, nesse trecho, né, sobre uma orientação que Jesus nos dá, quando ele nos diz que ninguém pode servir a 2 senhores, né? Ele diz que se você tem 2 senhores, 2 patrões, ou você ama um e odeia o outro, ou você obedece um e não obedece o outro. E aí ele completa dizendo que não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon, na verdade, é qualquer coisa que não seja Deus. Não dá para a gente servir a outro senhor que não seja Deus. Junto com servir a Deus, né? Especificamente aqui a gente vai falar a respeito de Mamon como sendo dinheiro, que é a situação que a Julieta se deparou. Ela era uma jovem, né? A gente viu na semana passada que ela não aparentava ter mais do que 20 anos. Estava naquela situação com a mãe ali, só ela provendo a família, né? O amparo da família ali naquele caso. E a receita era muito pequena da receita de costura que ela tinha. E aí ela não conseguia ter um conforto material, né? Ela vivia numa casa muito singela, mãe ali hospitalizada, tal. E aí ela acabou cedendo ao outro senhor, né? No caso, o dinheiro, e ela acabou cedendo a um convite que ela recebeu de trabalhar numa casa noturna para angariar mais recursos. Obviamente, essa situação que a Julieta está passando ali é uma situação de muita dificuldade, né? E a gente acaba, todos esses percalços que a gente passa na nossa vida da Terra, nas estudos, a gente costuma colocar como dor, né? Então, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A gente leu ontem a passagem intitulada A Paciência, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu vou pedir licença, porque eu não queria ler, mas acho que não tem jeito de não ler esse trecho. São quatro
4 parágrafos que eu vou ler ele aqui para a gente ter noção do que o espírito de verdade, né, na verdade é um espírito amigo, fala para a gente sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil. Aí, ó, tia Ângela, você que gosta desse trechinho. A vida é difícil, eu o sei. Ele se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Avre, 1862. A gente leu esse trechinho aqui porque a gente entende que falta paciência para todos nós, obviamente, diante das dificuldades, mas foi a situação que passou Julieta ali, né? É uma orientação que o Espiritismo nos traz, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos oferece uma orientação diante dessas dificuldades. A gente também pode lembrar também, né, da passagem de Jesus, né, que ele fala assim, não julgueis para não ser julgados, né? A gente pode observar aí que a Julieta, ela se encontra numa situação difícil, e o primeiro ímpeto que a Julieta teve foi de buscar ajuda, num lugar onde o dinheiro seria honesto, seria limpo, né? Mas, o que aconteceu com ela? O que ela encontrou? Ela encontrou nada, não encontrou auxílio, não encontrou as portas abertas, não encontrou nem uma possibilidade de auxílio, né? Então, a gente pode observar aí que é muito difícil a gente julgar uma situação dessa, né? Que a pessoa acaba se colocando ali, né? Ela tá, assim, numa situação difícil, né? E a gente, aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma explicação, né? Que ele fala assim, daquele trecho, né? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus, né? E aí ele coloca assim, essa sentença faz da indulgência um dever para nós, outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Então, é sempre importante a gente pensar que todos nós precisamos de indulgência, né? E todos nós estamos aqui num processo evolutivo, né? E que cada um tem os seus pontos frágeis, as suas dificuldades, e por onde podem cair, né? E muitas vezes a gente olha, né, com um olhar de julgamento para os nossos irmãos, quando na verdade a gente deveria usar um olhar de indulgência, de amor, de compaixão, porque a gente não sabe a história de cada um, a gente não sabe pelos percalços que cada um passou, né? A gente não sabe como seriam as nossas atitudes, talvez se a gente estivesse numa situação parecida com aquela pessoa ou igual àquela pessoa. Então,
quem somos nós, né, para julgar, né? Tanto é que Jesus fala naquela passagem onde a mulher adúltera, né, é pego, né, em adultério e tal, que eles falam que a lei de Moisés manda apedrejá-lo, né? E o que Jesus mandava, né? O que Jesus falava? Qual era a orientação de Jesus? E Jesus fala ali, né? Fala assim, aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra, né? Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação de juízo, onde a gente deveria ser numa situação irmão daquela pessoa, né? E olhar com amor, com compaixão para cada situação, porque cada um de nós tem as suas mazelas, tem as suas arestas para aparar, e é sempre bom a gente não se esquecer disso, né? Que todos nós estamos aqui para um processo evolutivo. Então, a Julieta, né, nesse sentido, traz essa aula também para a gente, né? Uma irmã nossa que teve aí suas dificuldades e acabou se desviando do caminho, né? Mas no livro Coragem, ele também explora ali a questão de que a gente, quando vai fazer a caridade, né, para que a gente não observe, não olhe a situação, não julgue a situação do outro, simplesmente auxilie. Porque se os olhos quiserem ver o mal, eles verão o mal. Porque o mal, ele existe aqui na Terra, faz parte, né? Então, para que a gente olhe o outro exatamente como ele é, né? Na sua pessoa, na sua forma de ser, né? Julieta é o quê? É uma menina, né? Uma menina ainda, uma menina boa, né? Ele fala aqui que ela tem um coração sensível, né? Ela já tem esse ímpeto, ela já tem esse sentimento. Uma menina boa que, infelizmente, acabou se desviando do caminho, né? Então, para que a gente não olhe somente a pessoa num contexto específico, mas que a gente olhe o ser. Olha aquela pessoa, né? Olha com amor para aquela outra pessoa, porque ela é a nossa irmã, né? Eu não peguei a pergunta do Livro dos Espíritos, mas só complementando aqui a situação ali, né, que a André está estudando, e a gente vai ter que estudar, repassar essa passagem um pouco mais para frente, porque é muito interessante isso aí. Mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre se a gente é responsável pelo mal, só pelo mal que a gente produz. E ele fala assim que a gente também é responsável por todo o mal que advém do bem que a gente deixa de praticar. Então, muitas vezes, a gente, só de deixar de praticar o bem, que foi o que aconteceu aí com alguns vizinhos, os parentes, os amigos da Dona Cândida e a Julieta, acabaram precipitando a Julieta numa situação um pouco mais complicada. Só mandando um beijão aqui para o Nelson, que está nos acompanhando. Nelson, muito obrigado. Os dois Nelsons, né? Nós temos dois Nelsons aqui de Mirassol e o nosso amigo lá de Santa Fé do Sul. Um beijão, muito obrigado pela companhia. O João de Jesus, muito obrigado. Jandira, também estamos morrendo de saudade de vocês aí, de acompanhar o estudo aí nos domingos também, né? Lá em Brasília, né? Sábado. Sábado de manhã? Sábado de manhã, verdade. Um super beijo aí, pessoal. Beijão. Beijo. Vamos continuar aqui a leitura. Desde então, passou a representar a Julieta, né? Desde quando ela começou a participar da noite, ela passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras. E por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância não logrou furtar-se dos impérios das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura, abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se, então, no centro de diversões noturnas e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele. Interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária e, quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou-o a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis
não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesmo. Presa de incoercível abatimento, passava dias e noites sobre os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar a mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer-lhe aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneceram cerradas aos seus roubos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. Isso aqui é interessante, né? Quantos de nós não ficamos nessa situação entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito, né? No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão, colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos. Então, aí a gente vai fazer uma pausinha, né? A gente, sempre importante a gente lembrar o poder da prece, né? A prece aí, para a gente poder observar, né? A prece faz com que o auxílio chegue até a Julieta, né? Não que a pessoa que não faz a prece não tenha um auxílio, mas é um auxílio muito direto, preciso, específico, para aquela situação onde a pessoa está passando, né? E aqui a gente pode ter um trechinho do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tem um que fala assim: pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afasta. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, olha só que interessante, né? Em nenhum momento no Evangelho fala-se sobre julgamento, fala-se sobre como a pessoa vai fazer a prece, mas sim que, em qualquer momento, em qualquer estado, em qualquer condição que aquela pessoa possa estar, que a prece, que o auxílio chegará até ela. Né, que a prece vai ajudar ela a sustentar, inspirar bons pensamentos, é sempre importante a gente levar isso para a gente, né, como aula, né, e também auxiliar a vencer as dificuldades, né, que a gente possa estar passando moralmente, né, espiritualmente sendo fortalecido, né, é importante a gente lembrar disso, né, que em nenhum momento se fala ali que você tem que estar em tal ou tal condição, mas sim que eleve o pensamento. Uma coisa que a Julieta não estava conseguindo mais. Não estava conseguindo elevar o seu pensamento para Deus e conseguir fazer e pedir o auxílio, né? E ser vista, né? E pensar assim que ela ser vista com compaixão, que é a forma como Jesus olha para a gente, que é a forma como Deus olha para a gente, né? Que é a forma como ele olha como filho, né? E não como alguém rigoroso, que vai colocar a gente em alguma situação complicada de julgamento, né? Deus sempre olha para a gente com amor. É sempre importante a gente lembrar, né? Relacionamento, por exemplo, de mãe, de pai, filho, né? A gente sempre vai olhar para os filhos da gente com amor, né? Mesmo quando eles estiverem errados, quando estiverem fazendo algumas coisas erradas, a gente sempre vai entender que aquilo ali é um processo, né? E eu achei interessante também, porque se a gente lembrar da passagem de Paulo, né, naquele momento, lá na estrada de Damasco, né, que Jesus aparece para ele, que Paulo já percebe ali um mestre amado, ele fala: mestre, o que queres que eu faça? Né? O que eu posso fazer para reparar tudo o que eu fiz até agora? Né? Então, que a gente, com
consiga se lembrar dos olhos de Jesus nas nossas vidas, quando a gente estiver passando algumas dificuldades, e pensar assim, mestre, o que queres que eu faça, né? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar a partir de agora, né? Não importa o erro ali da Julieta, né? Importa o que ela vai fazer dali para frente, né? E a gente espera que ela consiga, né, passar por essa situação aí. A gente tá ansioso com a história da Julieta. Eu acho que também tem aquele livro, O Caminho, Verdade e Vida, que ele fala sobre a questão de crer, né? Aquele que crê será salvo e quem não crer será condenado. Ele faz ali um estudo super interessante, porque ele fala assim, mas está totalmente fora dos preceitos de Jesus, né? Aquele que crê será salvo e o que não crê será condenado, né? Mas Jesus não fala isso, né? Ele vem explicar pra gente, né? Não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido, né? Por que condenado, né? Quem ali está se condenando, né? É a própria Julieta, que não consegue sair daquela condição mental que ela se colocou, daquela condição moral que ela se colocou, numa situação super difícil, né? Por N motivos, né? Que a gente já explicou aqui, já explanou aqui. E aí, o que acontece com ela? Ela acaba se condenando, porque se a gente vê o pensamento que ela tá, né, a onda mental que ela tá, ela não consegue nem elevar o pensamento dela para uma prece, né? Então, o que acontece? Será condenado por quem? Por nós mesmos. Quando a gente comete as atitudes erradas, atitudes que já diferem da nossa consciência, a gente já tem a consciência disso, a gente acaba se condenando, se colocando numa condição de condenado, né? E aí é sempre bom a gente lembrar assim, né, que todos os ensinamentos que a gente passa para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos, para as pessoas que têm, para as crianças ou para as pessoas que precisam do auxílio, nunca se é perdido. Porque olha só o que ele vem falar aqui nesse livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala, a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. Ou seja, a gente pensar no caminho que a Julieta está passando e está fazendo, né? Apesar do desvio moral que ela teve, a crença não foi apagada. Está ali no coração dela. Ela só está com esse conflito moral porque a mãe dela já plantou a crença ali, né? Que Jesus ensina a gente. Né? Então, ela já tem a crença no seu coração. E aquela crença brilha como se fosse um clarão, né? Que é mantido, que ele fala, pelo infinito sol da fé. Ou seja, ela sabe que ela precisa modificar aquilo ali. E dentro dela tem aquela semente já plantada. Então, nunca será perdido nenhum ensinamento que a gente passar quando a gente estiver sendo instrumento de Jesus, nada é perdido, né? Nossa, eu devia ter terminado com essa explanação aí, né? Teria fechado legalzinho. É bem claro ali, né, que a André está falando assim, aquele que crê será salvo e aquele que não crê está condenado. É a situação da mãe, da dona Cândida, ela crê e a Julieta não crê. Então aí você, estudando na semana passada, você percebe que ela está salva, a dona Cândida. E as atitudes da Julieta que não crê, ela está sendo condenada, né? Mas nós não vamos terminar agora não, porque eu também quero fazer meu comentáriozinho. Às vezes a gente, dentro do espiritismo, né, como a gente tem essa noção da reencarnação, da justiça divina, às vezes a gente pode chegar e ter uma interpretação de que, bom, a dona Cândida está passando pelo que ela merece, né? Tem o passado dela espiar, a Julieta também está passando está colhendo o que ela plantou, tem o passado dela a espiar. E aí a gente simplesmente fala assim, não, se a pessoa está passando uma situação de dificuldade, né, de fome, de situação financeira ruim, uma perda na família, ela está pagando o que ela passou no passado, né? Vamos lembrar uma passagem de Jesus que está na porta do templo, e aí os discípulos perguntam, mostra o homem cego ali, e pergunta para Jesus, mestre, quem é que pecou aqui para esse homem que nasceu cego? Ele mesmo pecou? Ou foi o seu pai, a sua mãe que pecou ali para ele nascer cego? Aí Jesus fala que aquele homem veio ali para dar testemunho. Nasceu cego só para ser curado por Jesus. Ou seja, aquele cara ali era um missionário, ele não veio espiar nada.
Ele tinha vindo ali para mostrar para as pessoas como é que a gente deve agir com paciência, resignação, amor e tal, né? Uma outra coisa que a gente deve compreender está lá no livro Pontos, né? Também é da mesma coleçãozinha do Caminho, Verdade e Vida que a Andrea citou aqui, né? A lição do Emmanuel, e a gente tem uma passagem de Emmanuel, onde ele estuda aquela situação do Calvário, onde o soldado manda que Simão Cirineu acompanhe e ajude Jesus a carregar a cruz. Jesus está naquela dificuldade e tal, e Simão chega ali para acompanhar. O Emmanuel, ele começa é muito interessante, porque ele começa esse estudo dizendo que muitos cristãos, que muitos crentes, né, não gostam de falar da Via Crucis, né, daquele calvário ali, daquele sofrimento de Jesus, não quer relembrar aquilo lá por causa do sofrimento, porque ele acha que aquela situação ela não deveria ter acontecido, porque era inútil, que era uma situação muito penosa, muito triste, e obviamente né, uma situação muito desesperadora e muito complicada que Jesus passou ali, e que não devia se falar tanto como se fala. Mas Emmanuel fala que ele é daqueles que acreditam que todos os momentos de Jesus têm um aprendizado e tem uma situação, e aí ele estuda essa parte, colocando que Simão aceitou carregar a cruz com Jesus, né? Que ele foi constrangido e pegou aquela parte ali e colaborou e auxiliou Jesus ali naquele momento. E na pergunta 316 do livro O Consolador, mesmo Emmanuel, ele responde uma pergunta. O grupo que formou a seguinte pergunta para Emmanuel: qual que é o sentido daquela passagem, né? Que ensinamento Jesus traz para a gente quando ele recebe o auxílio do Cirineu, ali, de Simão Cirineu, para carregar a cruz? E Emmanuel diz para a gente que Jesus nos orienta naquele momento que todos os homens devem auxiliar o seu semelhante. Então, a caridade, a lei de caridade, ela faz parte das nossas necessidades aqui na Terra. Nós precisamos agir pelo bem do nosso semelhante. E nós, como já foi dito aqui, né, algumas vezes, nós não devemos julgar o nosso semelhante, o que fez com que ele esteja na rua, o que fez com que ele esteja naquela situação de vício, o que fez com que ele esteja naquela situação de saúde, enfim, independente da situação que o nosso irmão se encontra, a gente não deve julgá-lo, nós devemos sim prestar o socorro e o auxílio. Lembrando também sobre a passagem do Bom Samaritano, nós temos também um vídeo, depois acho que o Jefferson consegue colocar aqui um link do vídeo nosso aqui, né, sobre a passagem do Bom Samaritano, em que Jesus fala que o necessitado era um homem. É essa a descrição que Jesus fala do necessitado. Não fala crença, não fala cor de pele, não fala opinião política, não fala altura, não fala característica física nenhuma, não fala se ele é casado ou solteiro, não fala nada disso. Era um homem. Essa é a descrição que Jesus faz do necessitado. Lembrando também, na semana passada foi divulgado aqui nesse canal também uma palestra sobre o questionamento de Jesus, quando ele pergunta: quanto pães tendes? Né? Naquela passagem que Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes para a multidão. E aí, o pessoal quiser assistir a palestrinha, pode assistir, mas é uma reflexão do Emmanuel sobre se Jesus seria capaz de produzir um milagre se a gente não tivesse fornecido pelo menos os 5 pães, os 2 peixes ali, né? Uma reflexão sobre a nossa parte no milagre na obra de Jesus. Mais algum comentário? Então vamos lá. Depois de inteirar-me daquele drama comum a diversas mulheres, disse André Luiz, jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Então, André Luiz seguiu o Calderaro até a câmara onde ele ia praticar o socorro para a nossa irmã Julieta. E acho que é isso, né? É isso. E aí a gente vai ver, né, na próxima semana,
esse socorro que a Julieta vai receber e análise, né, de como ela está fisicamente por conta de todos esses conflitos que ela tem passado, né. É interessante a gente, né, só para complementar, né, acho que o Chico sempre falava assim que em um copo de amor a gente coloca uma gota de verdade, né. Então, eu acho que a lição maior é o amor, sabe? É o amor que a gente coloca nos nossos olhos quando a gente vê o nosso próximo, né? E a indulgência que a gente coloca para com o outro, né? Que a gente pratique isso bastante no nosso dia a dia, né? Nós estamos passando, assim, por situações tão difíceis esses últimos tempos, né? Que Deus nos abençoe para que os nossos olhos sejam bons, né? Para que a gente consiga ver o melhor que o outro tem, que os nossos olhos sejam olhos de amor. Tá bom, gente? Um ótimo domingo para vocês, um super beijo aí para todos. Tem que fazer a prece ainda para encerrar. Pessoal, vamos agradecer também mais uma mensagem aqui de carinho do João, dizendo que gostou da apresentação. Muito obrigado, João. A Carol também gostou bastante do formato, a gente agradece muito. O Renato, que está aí, né, sob o nome de Célio. Um super beijo aí, beijão, Renato. Deus abençoe vocês no trabalho que vocês fazem, tá? Muito excelente, muito bom. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar as nossas atividades de hoje, tá bom? Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade que temos hoje, do nosso estudo, desse domingo de luz, de sol. Que a tua paz, a tua luz conduza cada um de nós durante essa semana, nos inspirando, nos fortalecendo, nos auxiliando nos caminhos que temos que percorrer nas nossas vidas. O Senhor ilumine e abençoe os nossos irmãos em necessidades, em hospitais, em asilos, em orfanatos, nas ruas. Que a tua paz, a tua luz conduza a cada um de nós. Que possamos ser servidores do teu evangelho e do teu amor. Muito obrigada, esteja conosco. Que assim seja. Super beijo, gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo. Por ter ficado aqui conosco até agora. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ajuda a gente, dá um joinha aí. A gente vai continuar, eu e a Andréia, mais 2 semanas até a gente encerrar. Vocês vão dar uma cansadinha de nós aí. Mas a gente está estudando toda a obra do André Luiz, né? Nós começamos lá no Nosso Lar, estamos agora no Mundo Maior, então a gente tem bastante material de estudo aí. Quem está chegando agora no canal, quiser voltar lá, começar a estudar aí com a gente, vai ser muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, um super beijo. Um super beijo para todos. Vocês, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Valeu. Pegar uma aguinha pra gente. Ó, o Renato fazendo uma gracinha aí, pedindo para a gente voltar lá para Brasília. Realmente a gente sente muito carinho, né? O trabalho que é desenvolvido ali no Larzinho, no Lar Francisco de Assis, é fantástico, é muito bonito mesmo. A gente tem muita vontade mesmo de voltar, de estar um pouquinho aí com vocês aí. A gente acredita que teremos oportunidade, obviamente, de estar com vocês aí de novo, né? Vai ser muito legal mesmo. Vamos pegar o trem e voltar, né? Quem escutou o trem aqui passando, aqui, ó. É bem interessante porque o trem passa lá do lado dos Ceareiros, né? É bem pertinho mesmo. Acho que se montar aqui dá para descer aí e descer a pé, né, Renato? Vou pegar uma aguinha aqui pra gente. Super beijo, gente. Beijo, tia Carmo. Beijo, Valéria. Beijo, tio Guga. Beijo, todo mundo. Bom domingo. Muito bom, pessoal. Beijo. Um beijão, tá? Muito obrigado, tá? Tchau, gente. Tchau, até mais. Um ótimo domingo.